Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer alguns conceitos estatísticos que dão base para o Seis Sigma. Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho o conceito de Seis Sigma. Bom, Seis Sigma, como a gente veio comentando, ela é representada pela letra grega sigma, e os estatísticos matemáticos, assim como os gerentes também dentro das fábricas, das empresas, utilizam para poder analisar variabilidade dentro dos processos. Foi criada na Motorola nos anos 80 e permite que as empresas coloquem tudo que é gerado dentro do seu processo dentro de determinadas especificações. Tá? Por exemplo, considerado uma dada característica de um produto, processo ou projeto, nós temos visualmente aqui no gráfico o limite inferior de especificação para baixo e o limite superior de especificação para cima. No meio nós temos a média desses valores, tá? E tudo significa que tem 6 sigma, mais ou menos 3 sigma, para mais ou para menos dentro de determinada especificação. E o processo é classificado como 6 sigma a partir do momento em que ele fica próximo da média, que é aqui na parte central da curva normal, e a grande maioria dos casos ocorre em 99,99%, tá bom? Bom, dentro da estatística, nós temos uma ferramenta muito importante que nos ajuda dentro do Seis Sigma, que é a variância. A variância, o conceito dela, né? A variância é uma medida de dispersão estatística, tá? Que indica quão longe, em geral, seus valores se encontram da média. Tá? E que o valor mais comum, o valor que pode ser considerado, é esperado. E pode ser calculado através da seguinte fórmula. Essa estrutura da fórmula, onde o S ao quadrado representa a variância, o N é o número de itens que você está fazendo a sua medição, que você produz. A somatória, e você tem ali a somatória de itens através do sigma, e X os valores dos conjuntos da variável em estudo. Tá bom? Nós temos também o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que mede também o grau de dispersão em relação à média dos dados numéricos e é representado por essa fórmula, onde o sigma ele representa o desvio padrão, N é a quantidade de itens, e o sigma é o somatório de itens, e o X os valores de itens do conjunto da variável. Notem vocês que a única diferença da variância para o desvio padrão é a aplicação da raiz. Então, através da variância, você tira a raiz, você consegue encontrar o desvio padrão. Tá? Um exemplo para ficar mais prático. Então, suponha uma operação de análise laboratorial, que eu tenho análise de corpos cimentícios de prova, onde eu tenho que fazer a compressão desses corpos de provas. Aqui eu tenho uma imagem para que vocês possam ver. Eu tenho o corpo de prova aqui sendo pressionado aqui dentro dessa máquina. E nisso eu coletei 10 amostras, né? 10 itens aí para poder aplicar esse processo e ver com qual número ocorre a ruptura do corpo de prova. Tá? E o que se pede aqui? Calcular a variância. A variância, através dessa fórmula, nós vamos substituir os valores de x aqui, aplicar na fórmula, como vocês podem ver aqui. Eu pego esses números aqui da coleta que eu fiz no meu processo, vou aplicar na fórmula, vou elevar ao quadrado e vou dividir pelo número de amostras. Aqui nós temos vai me gerar um valor de 12.204 dividido por 90 e a variância vai ser 135,60. Então, 135,60 é a minha variância em torno da média. Para eu encontrar o desvio padrão, simplesmente eu aplico a raiz e eu encontro o meu desvio padrão de 11,64. E aqui vale ressaltar, quanto menor a diferença entre os valores dos dados, os valores de x, menor será o desvio padrão. Tá, ok? Finalizando e ressaltando aqui rapidamente, a variância e desvio padrão consiste no estudo descritivo no conjunto de dados. Então, através de um conjunto de dados, número de peças, número de entregas, número de serviços prestados, eu vou fazer o cálculo e ver quanto que está disperso ao redor da média os meus números. Define-se variância também representada pelo S ao quadrado, né, como sendo a medida que se obtém somando os quadrados dos desvios das observações da amostra relativamente à sua média, e dividido pelo número de observações, que é o N. E o desvio padrão é uma medida que se pode assumir valores não negativos, e quanto maior for, maior será a dispersão de dados. Tá? É definido como afastamento em relação a uma média média próxima da aritmética.
Bom, essa aula aqui foi mais para poder conceituar variância e desvio padrão para vocês. A ideia da aula não é se aprofundar muito nesses termos, para isso nós temos diversas bibliografias muito boas na parte de estatística, uma delas está aqui na minha mesa, e é mais para a gente poder entender como que funciona o Seis Sigma dentro da curva normal. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigado por assistir e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.